Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Eu te convido a abrir seu coração, cultuar conosco, mais esse sábado que Deus tem nos permitido de estar aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Quero que você, de tantas as vezes que nós pedimos para compartilhar esse link, compartilhe. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você sempre seja notificado. E que Deus te abençoe, te dê um excelente culto. Te convido agora a você cantar conosco. Vamos louvar a Deus com o hino de número 56, do Brado de Júbilo, Alto Refúgio. Amém? Louvemos. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois tu és alto refúgio nas horas de tribulação. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não desampara os que te buscam de todo o coração. Pois tu és alto refúgio nas horas de tribulação. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não desampara os que te buscam de todo o coração. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois tu és alto refúgio nas horas de tribulação. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não desamparas os que te buscam de todo o coração. Pois tu és alto refúgio nas horas de tribulação. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não desampara os que te buscam de todo o coração. Pois não desamparas os que te buscam de todo o coração. Amém. Glórias a Deus. Continuamos este mês de dezembro, de janeiro, com nossa série de mensagens. Antes de tudo, ore. Graças a Deus. Antes de tudo, ore.
Nós tivemos no sábado passado o tema Ore com Gratidão e hoje nós vamos ter o tema Ore com Dedicação. Esse tema, hoje quem vai trazer a mensagem é o pastor presbítero André Levi. Que Deus possa usá-lo grandemente e trazer a todos vocês aí de casa essa palavra que com certeza será de grande alegria para todos nós. Vamos fazer a leitura dessa manhã no livro de Salmos 63, do versículo 1 até o versículo 4. Peço que você abra a sua Bíblia, seu celular, e leia juntamente comigo no Salmo 63, capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente eu te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Glórias a Deus. E em teu nome levantarei as minhas mãos. É com essa mensagem que eu te convido agora a fazer uma oração, que Deus venha te abençoar, ore comigo, para que o Senhor nos dê um ótimo culto, que o Senhor, Ele possa te abençoar aí no teu lar, aonde quer que você esteja, e que Ele receba a nossa adoração hoje. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, te agradeço, ó Pai. Te agradeço por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, por tudo que Tu tem nos proporcionado. Por mais que sejamos falhos, que sejamos pecadores, o nosso objetivo é só Te agradecer. Te agradecer pelas Tuas bênçãos, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, Te louvando, Te agradecendo, pelo privilégio dos Teus filhos, da Tua igreja, estar podendo Te louvar e Te agradecer. Ó Pai, venha assim conosco no culto de hoje, Senhor, receba as nossas adorações, os nossos louvores, e que Tu venha, Senhor, nos abundar com o Teu refrigério, Senhor. Dai-nos da Tua paz, da Tua graça, da Tua bênção em nossas vidas, Senhor. Sede conosco, Senhor Jesus, abençoa cada filho Teu que nos acompanha nesse momento, Senhor. Que elas alcancem os objetivos através da mensagem, da Tua palavra, Senhor, que Tu vai falar conosco hoje, que Tu venha colocar a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos por esse momento, é o que Te pedimos em Teu nome santo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, aproveite esse momento, aproveite, estamos presentes nesse culto e louve a Ele. Louve de todo o teu coração, abra o seu coração, declare que só o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um excelente culto e louve conosco. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos
estamos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorai o Rei Jesus Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. Adorai o Rei Jesus Senhor.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui novamente com muita alegria para louvar e exaltar o nome do Senhor e para ministrar a palavra de Deus. Infelizmente ainda virtualmente, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai alcançá-lo onde você estiver. Qualquer lugar do mundo, a palavra de Deus é a mesma. Ela é a mesma sempre. O texto de hoje está lá em Êxodo 33. Capítulo 33 de Êxodo, versículos 1 a 3. Peço que você abra aí a sua Bíblia no seu celular ou mesmo no papel e vamos fazer essa leitura juntos, em nome de Jesus. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes.
mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre oração. Semana passada já foi dito aqui sobre orar com gratidão. E hoje nós vamos falar sobre dedicação. Antes de tudo, ore com dedicação. O mais importante hoje, irmãos, é a gente entender que a oração, em um sentido mais amplo, a presença de Deus nas nossas vidas é uma necessidade que nós temos. Não é simplesmente uma obrigação, é uma necessidade nossa. Porque Deus não está preocupado com o seu desempenho religioso, com a sua performance religiosa, ou seja, quantas horas por semana você ora, ou quantos versículos da Bíblia você lê por semana, ou quantos jejuns no mês você faz. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com o teu coração. Ele quer um coração quebrantado, um coração humilde, que o busque por quem Ele é e o coloque como prioridade na sua vida. Se a performance religiosa, minha e sua, for resultado de uma paixão, de um anseio pela presença dEle, ok, não tem problema. O que não pode é essa performance religiosa, esse desejo, esse desempenho, né, substituir a minha paixão, o meu anseio, o meu desejo por Deus. Vocês estão entendendo? O que a gente precisa entender nessa noite é que precisamos aprender a valorizar a pessoa de Cristo, a valorizar o relacionamento com Ele acima de tudo. Deus quer que a gente reconheça a presença dEle, que a presença dEle é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Por isso é que a presença dEle precisa ser desejada, a presença dEle precisa ser valorizada, a presença dEle precisa ser buscada com toda a dedicação, queridos. 2020, que ano foi esse, né? Muitos sofreram perdas irreparáveis. Muitos parentes, muitos amigos se foram. Muitos empregos também. Ainda não conseguiram, muitas pessoas não conseguiram se recolocar. Muitos entraram em desespero. Muitos começaram a ter uma crise de ansiedade que não tinham antes. Muitas pessoas entraram em depressão ou acabou sendo potencializada as doenças, as depressões, e muitos até desanimaram na fé. Muitos até se afastaram de Deus neste momento, nesse tempo, nesta pandemia. Muitas notícias tristes. E quanto a nós, quanto a mim, quanto a você? Como você tem reagido a tudo isso? Será que você tem se desesperado e tem entrado numa crise de ansiedade, como muitos? Ou será que você tem aproveitado o tempo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, para se aproximar de Deus mais ainda? Para entrar nas águas profundas, para se aprofundar num relacionamento de mais intimidade com Deus? Qual tem sido a tua reação? Qual tem sido a minha reação nesse momento? A realidade, irmãos, é que muitos, diante de dificuldades como essas, diante de cenários como esses, ficam desesperados e tentam resolver as coisas do seu próprio jeito, né? Querem que as coisas passem logo e querem fazer as coisas do seu próprio jeito, ao invés de simplesmente se lançar aos pés de Cristo, até de forma, né, demorada, na presença do Todo-Poderoso, lançar de fato as ansiedades, as preocupações sobre aquele que pode todas as coisas, sobre aquele que pode transformar nossa história, sobre aquele que está no controle de tudo. Então a gente precisa pensar nisso, né? E nesse momento que a gente está, eu não sei nem dizer se é a primeira onda, se é a segunda onda, não importa. O importante é que a minha pergunta persiste aqui. Quantos de nós estamos conseguindo investir tempo de qualidade na presença de Deus diariamente?
Quantos de nós entendemos que de fato a presença de Deus não é simplesmente uma obrigação que nós temos de buscá-lo diariamente, não, é uma necessidade que nós temos para a nossa sobrevivência. Quantos de nós entendemos isso? Que a presença de Deus de fato é uma estratégia de sobrevivência para nós. Precisamos entender o motivo pelo qual nós nascemos e vivemos, que é para buscar a Deus, adorar a Deus. A presença de Deus, queridos, constantemente na nossa vida é algo necessário, novamente digo e repito, para a nossa sobrevivência espiritual. A gente não pode encarar como uma obrigação. Sabe por quê? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Porque se eu encarar como uma obrigação, eu estou sendo egoísta. Pensa comigo. Se eu encarar como uma obrigação, eu estou fazendo por mim, para mim, né, para que eu possa ficar bem na fita com Deus. Então, não estou fazendo porque eu o amo de verdade, porque eu quero honrá-lo. Não, eu estou fazendo porque eu quero ficar bem com Deus. Estão entendendo? Então, quando eu faço por obrigação, o importante sou eu. O importante não é dar valor a quem merece. Então, agora, se eu faço por prazer, por anseio, de fato, com paixão, por interesse genuíno, desejo profundo de estar na presença de Deus, de todo o meu coração, aí eu estou, de fato, dando o devido valor a Ele. Aí eu estou, de fato, honrando a Ele. Bom, queridos, voltando ao texto que foi lido no início, um capítulo antes, no capítulo 32 de Êxodo, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no capítulo antes, o contexto, para que a gente possa entender a continuidade aí do texto, né? Então, o que aconteceu no capítulo 32? No capítulo 32, o povo de Israel está ali no deserto, em frente ao Monte Sinai. Moisés sobe para o monte e fica ali 40 dias e 40 noites naquele monte. E por conta dessa demora de Moisés, o que acontece? O povo, impaciente, se corrompe e resolve fazer um ídolo para adorar. E pior, né? Eles constroem, né, um bezerro de ouro e ainda fala que esse bezerro foi quem os tirou do Egito. Que absurdo. Por isso Deus se irou e chega ao ponto de dizer para Moisés que ia destruir o povo. Mas Moisés intercede e Deus se arrepende do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Isso no versículo 14 do capítulo 32. O resto da história a gente conhece bem. Então, Deus dá as tábuas de pedra para Moisés, Moisés desce do monte com as tábuas de pedra e ele acaba também, quando ele vê toda aquela festa, aquele ídolo, ele também derruba as tábuas de pedra no chão com os 10 mandamentos que acabam quebrando. Ele também se irou muito e destruiu aquele bezerro de ouro. Aconteceu muita coisa ali. O que acontece é que Moisés chamou o povo ao arrependimento. Os levitas logo ficaram do seu lado, e aqueles que não ficaram do lado de Moisés acabaram sendo mortos. E cerca de 3.000 israelitas morreram naquele dia. Então esse é o contexto do capítulo 32. Aí Moisés sobe novamente para o monte e começa o texto no capítulo 33, que eu vou ler novamente. Então diz assim, né? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês. Prestem atenção nessa parte. Eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Em outras palavras, queridos, Deus está falando o seguinte: eu vou cumprir as promessas, eu vou levar vocês à terra prometida que eu prometi aos antepassados de vocês, porque eu sou fiel, eu cumpro as minhas promessas, eu sou Deus, eu não sou um homem, né? E aí Deus ainda falou: eu vou mandar o anjo à frente de vocês, para proteger, para dar as bênçãos prometidas, mas eu não irei com vocês.
Porque vocês são teimosos, vocês são um povo de coração duro. Então eu não irei com vocês, senão eu poderia destruí-los. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Vocês sabem o que é ser obstinado? Ser obstinado é justamente ser teimoso, é ter um coração duro, é você persistir, ser inflexível, né? Não ceder, é ser irredutível. Em outras palavras, ser birrento. Isso é ser obstinado, né? E a Bíblia está repleta de textos que demonstram que Deus, Ele não se relaciona com um coração obstinado, com um coração teimoso, mas Ele ama um coração quebrantado, um coração contrito, um coração maleável, um coração tratável na presença dEle. Agora pensa comigo, queridos. Não adianta nada conquistar a terra prometida, não adianta nada conquistar as bênçãos de Deus, mesmo que for promessa de Deus, não adianta isso se eu estiver longe da presença de Deus. De que adianta eu ter tudo e não ter a presença de Deus? De que adianta ter a terra prometida sem a presença de Deus? O problema é que tem gente que, se estivesse no lugar de Moisés ali, naquele monte, e ouvisse isso do Senhor, eu vou dar tudo que você quer, eu vou até enviar o anjo, né, na sua frente para te proteger, eu vou te dar tudo, você vai receber as bênçãos, mas eu não vou com você. A pessoa talvez diria, só vitória, graças a Deus, Deus está comigo, é bênção, mas cadê a presença de Deus? Não importa, é vitória, é bênção na minha vida, graças a Deus, diria obrigado, Senhor. Porque está mais interessado nas bênçãos de Deus do que na presença de Deus. Acontece, irmãos, que a presença de Deus é tudo que nós temos. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Sem a presença de Deus, todo o resto perde sentido, perde a razão de ser. Não existe vitória, não existe bênção a ser comemorada fora da presença de Deus. É importante que vocês entendam isso. Deus ministrou isso no meu coração, para que eu possa ministrar no coração de vocês, eu tenho certeza. Porque nós existimos para buscar Deus e nós não fomos feitos simplesmente para estar aqui recebendo as bênçãos de Deus. Não, nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. E buscá-lo é essencial para nós vivermos, para a nossa vida espiritual, para a nossa sobrevivência espiritual. Então, irmãos, a presença de Deus sempre foi e sempre será maior e melhor que os próprios presentes de Deus para nós. E Moisés entendeu isso. Será que a gente consegue entender isso hoje também? Que a presença de Deus é tudo que nós temos e que não adianta a terra prometida sem a presença dEle. Vamos ver aqui na sequência do texto, no capítulo 33, vamos pular para o versículo 11. Olha só que interessante, a gente vai ver agora o desenrolar, né, desse capítulo em algumas partes. No versículo 11, olha só que interessante o começo do versículo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um pastor evangélico que dizia o seguinte: o reino de Deus não é para clientes, o reino de Deus é para amigos. Sabe por quê? E eu concordo com ele, né? Sabe por quê? Porque a relação entre cliente e fornecedor é uma relação de troca, né? O cliente paga para receber algo em troca, recebe a mercadoria, se ele não gostar da mercadoria, ele vai lá, tem o direito de trocar a mercadoria, ou mesmo troca de fornecedor, simples assim. Então, Deus não quer clientes que somente o buscam por interesse. E aí, se não estão satisfeitos, vão lá e trocam, né? Deus não quer que a gente o busque só para receber algo em troca. Deus não quer que a gente o busque só para receber os seus presentes. Deus quer que a gente o busque de todo o coração, tendo anseio pela presença dEle, porque a presença dEle é muito maior e muito melhor do que os seus próprios presentes. Deus quer amigos o amam pelo que Ele é,
não pelo que ele pode dar. Amigos amam ele pelo que ele é, irmãos. Entendeu? Então, assim, quem é amigo de verdade, né? Provavelmente você tenha pelo menos um amigo, e você sabe que amigo de verdade é aquele que não fica escolhendo palavras. Não é aquele que fica lá escolhendo, não, amigo é aquele que conta tudo, é aquele que realmente tem intimidade com você, aquele que fala tudo, que rasga o coração, não é verdade? Será que você é amigo de Deus? Será que Deus é teu amigo? Você tem intimidade com Deus? Essas questões são importantes para nós refletirmos. Porque quem é amigo não aceita caminhar sozinho. O amigo quer que o seu amigo vá junto com ele. E foi exatamente isso que Moisés fez. A gente vai ver na sequência do texto que Moisés não aceitou o fato de Deus ter dito para ele ir, né, mesmo enviando os seus anjos, né, ir na caminhada pelo deserto até a terra prometida sem ele, sem Deus. Moisés não aceitou isso. Vamos ver a partir do versículo 13, olha só comigo. Acompanhe aí na sua Bíblia. Moisés dizendo para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia. Olha só, queridos. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Olha a ousadia de Moisés. Ele ainda diz: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Em outras palavras, aqui Moisés está dizendo: qual a diferença entre nós e os outros povos da terra se o Senhor não for com a gente? Não tem diferença nenhuma. E aí no versículo 17 o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus não deixa um amigo caminhar sozinho. Deus não deixa um amigo seu sem resposta. O nosso diferencial diante das pessoas, do mundo, é a presença de Deus. O nosso diferencial é o poder de Deus fluindo em nós e através de nós. Não é o dinheiro que nós temos na conta. Não é o salário que a gente ganha. Não é o diploma que a gente tem. Não é a sabedoria humana. Não são os amigos deste mundo. O nosso diferencial é a presença de Deus. É o poder de Deus fluindo em nós, através de nós para alcançar vidas que estão perdidas. Então, queridos, a oração, de um modo mais amplo, a presença de Deus é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, por isso deve ser prioridade na nossa vida diária. A gente não pode perder aquilo que a gente tem de mais precioso, ou desvalorizar, ou deixar de valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Por isso a gente precisa buscá-lo com intensidade, com dedicação, com mais amor, com mais anseio, com mais paixão. Porque se a gente faz só com sentimento de obrigação, não é, como eu já disse no início, não é performance religiosa que Deus está buscando da gente. Ele quer o nosso coração. Um coração desejoso pela sua presença, assim como era o coração do salmista Asaf, quando ele declarou no Salmo 73, versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra o que eu desejo mais além de estar junto a ti. Será que a gente pode declarar isso? Será que você pode declarar isso de verdade? Que a presença de Deus é tudo o que você mais deseja neste mundo? No versículo 28 ainda, o próprio salmista Asaf diz: bom é estar perto de Deus, porque não existe nada mais valioso neste mundo do que a presença de Deus. Ele é suficiente para nós. Tem uma história de um outro pastor que eu queria também colocar aqui como ilustração, mas é uma história verídica, mas é um outro pastor de uma outra mensagem que eu ouvi também,
que encaixa aqui nessa mensagem, né? Onde ele foi chamado para intermediar uma reconciliação entre o marido e uma esposa. E era uma briga de casal, e ele foi lá, chegou lá, né, o marido ele reclamando da esposa, porque a esposa sempre quis que ele fosse no supermercado com ela. E aí, né, um dia ele resolveu ir com ela. Mas depois que ele foi, parece que a briga piorou e a mulher, quando o pastor deu a palavra para a mulher, ela falou, não, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Aí o marido ficou mais irado ainda contra ela. Imagina, essa mulher está louca. E aí o pastor falou, senhora pode explicar, por favor? Aí a mulher diz, eu queria que ele quisesse ir. Não que ele simplesmente fosse. Porque quando ele foi, ele estava lá todo emburrado. Parecia que ele estava lá para se punir. E não para me honrar. Vocês entenderam? Com Deus é a mesma coisa, queridos. Ele não quer que a gente o busque só por obrigação. Simplesmente para cumprir ali uma obrigação que eu tenho. Porque afinal, eu sou um religioso, sou crente há muito tempo. E o pastor sempre fala que nós temos que buscar a Deus diariamente, eu tenho que ter um tempo a sós com Deus. Mas de que adianta eu ter um momento com Deus ali mecânico e não estar com o coração ali? Não adianta nada, queridos. Eu preciso buscar a presença de Deus com o coração desejoso por fazê-lo. Eu preciso ter anseio pela face de Deus. Eu preciso fazer isso com prazer, com alegria. Porque senão parece que a gente vai estar apenas se punindo ali, ao invés de honrar o Criador, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Vocês estão entendendo, queridos? A presença de Deus é algo precioso, a gente precisa ter essa convicção, para que a gente possa entrar na presença de Deus diariamente, para honrá-lo, e não só para cumprir ali uma agenda. Não é isso que Deus quer da gente. Jeremias 29:13 está escrito, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é Deus que precisa que nós o busquemos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter intimidade com Ele. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos buscá-lo de todo o coração para que a gente possa encontrá-lo. E Ele quer ser achado por nós. O problema é que às vezes outras coisas, até coisas boas, não estou falando que só coisas ruins, não. Até coisas boas ocupam o lugar que não deveriam em nossas vidas. Ou seja, acabam concorrendo em importância com aquilo que deveria ser prioridade, com aquilo que deveria ser o mais importante, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Então, queridos, a gente precisa valorizar a Deus, a sua presença, mais do que qualquer coisa que Ele mesmo possa nos dar. Porque pode acontecer que as próprias bênçãos de Deus estejam nos roubando do próprio Deus. Quer um exemplo? Quem nunca teve um amigo que, por exemplo, enquanto estava desempregado, participava de todos os cultos, né? Vamos dizer assim, na época antes da pandemia, né? Participava de todos os cultos, jejum toda semana, lia a Bíblia todos os dias, leu a Bíblia toda em um mês, enfim, se consagrava. E aí, depois que arrumou um emprego, não tinha mais tempo para essas coisas. Não tinha mais tempo para ir no culto, não tinha mais tempo para ler a Bíblia, não tinha mais tempo para se consagrar. Quem nunca teve um amigo? É disso que eu estou falando. A presença de Deus precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. E eu preciso buscá-la com dedicação, com paixão, com prazer de estar ali. Precisa ser um momento prazeroso. Então nós é que escolhemos o que é prioridade e o que não é prioridade na nossa vida. Isso é uma escolha nossa. Eu escolho se eu vou ter uma vida cristã superficial, se eu vou ter uma vida cristã morna, se eu vou ter uma vida cristã com orações mecânicas, se eu vou ter
um momento com Deus ou ali por obrigação, só para cumprir a agenda, ou se eu vou buscar a presença de Deus com todo o meu coração, se eu vou viver cheio do Espírito Santo. Eu escolho entrar nas águas profundas do Espírito Santo, eu escolho buscar a presença de Deus de todo o meu coração, a face do Senhor todos os dias, com dedicação, com paixão, com anseio. É eu que escolho, irmãos, você que escolhe. Nós é que escolhemos. Não adianta dar desculpa de falar que não temos tempo. Quero concluir aqui essa palavra. Vocês lembram da história de Marta e Maria? As irmãs de Lázaro? Pois é, assim como Moisés no Antigo Testamento, Maria também no Novo Testamento entendeu que a presença de Deus era algo mais precioso que ela poderia ter. Em Lucas 10, 38 a 42, a gente vê um trecho, onde Jesus ele vai visitá-las. E ele entra na casa delas, e ele está ali, elas o recebem na casa, e Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Mas Marta estava ocupada com o serviço, e Marta ficou incomodada com isso. Tanto é que Marta, ela fala com Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Pede para ela me ajudar. Com outras palavras, Aí o que Jesus fala para ela? No versículo 42. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão preocupados, tão ansiosos, tão sobrecarregados com as coisas. Nós somos tão ativistas que dedicamos o mínimo de atenção à presença de Jesus. E Jesus está ali, querendo a nossa presença, a nossa comunhão, a nossa intimidade, e nós só preocupados com as coisas. É importante a gente lembrar que antes de fazer qualquer coisa para Deus, a gente precisa estar com Deus. A gente precisa da presença de Deus. Antes de trabalhar para Deus, a prioridade é estar na presença de Deus, é se alimentar dEle. Nos encontramos em inúmeras atividades na igreja, trabalho, em casa, tantos outros momentos, mas talvez não lembremos da última conversa sincera e demorada e sem distrações, que a gente teve com Jesus. Você lembra quando foi? Você lembra quando foi a última vez que você parou para simplesmente contemplar a Deus, passar tempo com seu amigo, com Deus, com Jesus? Quando foi a última vez que você passou momentos ali, assim, tremendo na presença de Deus, sentiu de fato a presença de Deus pertinho de você, chorou na presença de Deus, às vezes não falou nada, simplesmente parou para curtir e para se alimentar dEle, e para simplesmente derramar, rasgar o seu coração, para dedicar tempo a Ele. Estar com Deus é a boa parte. Estar com Deus é a melhor parte. Outra coisa importante, falar com Deus e ouvi-lo nos prepara para o serviço. De modo que a gente pode fazer algo para Deus sem deixar de estar na presença dEle. A palavra de Deus, na verdade, ela nos ensina o que é prioritário. E a gente aprende aqui com Maria, nesse texto, aquilo que é essencial, de fato, que é a presença de Deus, Então não abra mão da melhor parte. A melhor parte é a presença de Deus. As Martas do tempo presente, Jesus diz a mesma coisa. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, queridos, a razão da nossa existência, a razão da nossa vida é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, que nada concorra na nossa vida com a presença de Deus. Nada pode concorrer com a presença de Deus. Nada pode concorrer com uma vida devocional diária, com a nossa oração,
com a nossa dedicação, com a nossa paixão, com o nosso anseio pela presença de Deus. Nada pode concorrer com isso. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus, assim como a corça anseia por águas. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus, assim como a terra seca anseia por chuva. Nós precisamos ansiar a presença de Deus e buscá-lo com a dedicação de um caçador faminto que vai em busca da sua caça. Precisamos buscar a presença de Deus com a dedicação de um jogador na final de campeonato em busca do título tão sonhado. Precisamos fazer tudo isso com paixão, com desejo ardente de agradá-lo, não simplesmente para cumprir uma agenda, queridos, por ser uma obrigação, mas tendo a convicção de que é uma necessidade que nós temos. Como se a presença de Deus fosse aquilo que nós tivéssemos de mais importante na nossa vida, e de fato é. Amém, queridos? Quero orar com vocês para encerrar esse momento aqui. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, Deus, porque eu creio que o Senhor ministrou aos corações aqui, Senhor. Mesmo de forma virtual, eu tenho certeza que o Senhor alcança vidas, ó Pai. Não importa o lugar onde elas estiverem. O Senhor alcança, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a entender e a praticar isso na nossa vida. Ajuda-nos de fato a entender que a Tua presença é tudo que nós temos. Que a Tua presença é tudo que nós precisamos, Deus. Ajuda-nos a verdadeiramente entrar na presença, pelo sangue de Cristo glorioso, a nós valorizarmos a Tua presença, porque foi com um preço pago na cruz que nós temos acesso, livre acesso a Ti. Que possamos valorizar isso. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos ansiar a Tua presença, assim como a corça anseia por águas. Possamos ansiar a Tua presença e desejá-la mais do que qualquer coisa na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida não seja uma vida cristã superficial, com orações mecânicas, mas que a nossa vida seja uma vida, Deus, de anseio por Ti. Que possamos de fato ter intimidade com o Senhor, que possamos de fato ter amizade com o Senhor, que possamos ter esse relacionamento íntimo contigo, de ouvir a Tua voz e de falar tudo o que está no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a viver isso diariamente, a não desanimarmos diante das lutas, diante das dificuldades dessa vida. Ó Senhor, mas ajuda-nos a aproveitarmos o tempo que o Senhor nos deu, para dedicarmos mais a Ti, para buscarmos a Tua face com mais profundidade. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, a buscar-Te mais. Ajuda-nos, Senhor, a irmos às águas profundas. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Deus. Aviva-nos, Senhor, aviva nossos lares. Aviva as nossas vidas. Enche-nos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que qualquer coisa. Precisamos do Senhor e da Tua presença mais do que as Tuas bênçãos. Nós não queremos alcançar bênçãos, mesmo que seja promessa Tua, se o Senhor não for com a gente, se a Tua presença não estiver com a gente. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa vida de oração diária, com dedicação, com prazer, Senhor, com paixão, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a ter essa vida cristã avivada, cheia da Tua presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mesmo
sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Hoje podes curar e demônios expulsar, se eu apenas confiar no poder de um Deus fiel. Louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, eu sou teu. Eu sei que és fiel pra sempre e Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus Graças a Deus, queridos. Mais um momento nós tivemos aqui com Deus. Momento, nós estamos falando de oração durante esse mês de janeiro. E hoje, orar com dedicação. Quero agradecer aqui ao pastor André Levi, que Deus o abençoe muito o seu ministério. E orar por você. Agradecer também, você nos acompanhou. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu lar, a sua casa. Querendo ter esse momento agora de agradecimento também àqueles que têm nos auxiliado com as suas ofertas, com os seus dízimos. Muito obrigado. Vários são os pedidos de oração. Várias pessoas de nossa igreja passando por momentos difíceis. E também outros que estão nos assistindo, às vezes longe daqui, mas precisando da bênção de Deus. Você vai me ajudar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos agradecer a Deus pelo culto de hoje, pela palavra pregada hoje,
por esse tema bonito desse mês, porque nós estamos começando janeiro com oração, né? Antes de tudo, ore e orar com dedicação. Então nós vamos falar com Deus. Feche teus olhos, fale com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu servo que foi usado por ti, Senhor, aqui nesse lugar, ó Pai, abençoando várias vidas em todos os lugares, ó Pai. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu Deus. É um momento de fé, Pai Santo, e vários deles, ó Deus, passando por momentos difíceis, no lar, no trabalho, às vezes enfermos, ó Pai, Senhor, nos hospitais, ó Deus, mas tenha misericórdia. O Senhor tem todo o poder, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Um poder curador, um poder transformador. Senhor, opera de forma poderosa sobre a vida desses nossos irmãos, amigos, ó Pai. Que eles possam, Senhor, receber, Senhor, essa graça vinda de Ti, meu Deus. Cuida dos lares, cuida das famílias, cuida dos trabalhos dos Teus servos, ó Pai. Do dia a dia, Senhor amado. Ó Deus amado, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós agradecemos por aqueles que ofertaram, por aqueles que dizimaram também. Cuida do trabalho deles, das empresas, dos seus negócios, ó Pai. Abre portas de trabalho para aqueles que estão necessitados. Tenha misericórdia. Que nós possamos ouvir, ó Pai, testemunhos, Senhor, do Teu poder se manifestar sobre a vida dos Teus servos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós encerramos dizendo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta aqui, com a graça de Deus. Amém.